Ontem nós falamos um pouco sobre cachos, coloração e a importância do cuidado do cabelo antes de fazer qualquer alteração química, de deixar aqueles cachos lindos, coloridos, de azul, rosa, roxo, ou uma mecha platinada bem branca, e como fazer para que você não perca os seus cachos, né? Então, é o básico, mas um básico que a maioria não sabe, que é tratamento capilar. Você vai tratar ele antes, durante, quando o profissional vai cuidar do seu cabelo, para deixar aquele cabelo lindíssimo, bem colorido, e depois, para que você não perca suas mechas. Boa noite, Fábio, tudo bom? E é muito importante esse cuidado. E hoje nós vamos falar sobre eu, Cláudia Francisca, minha pessoa, a minha trajetória profissional e a minha transição capilar. Foi tudo muito junto. Foi tudo junto, assim, foi uma miscelânea, na realidade, o processo, a trajetória profissional de ir para o ramo da beleza. Eu sou uma profissional que trabalhei durante anos, aproximadamente uns 12 anos, no setor comercial. Trabalhei em call center, sabe? Aqueles telefones que vocês ligam e enlouquecem a gente. E foram 12 anos. Trabalhei na Vivo, trabalhei na Claro, trabalhei na Brasil Telecom, trabalhei na época da Mobtel, não sei se vocês lembram. Esse período foi um período onde já estava em Porto Alegre há muitos anos, mas eu estava necessitada de mudanças absurdas e não sabia como fazer. Até que eu tive um piripaque, né? Porque eu ultrapassei todos os meus limites. Vocês sabem que quem trabalha em call center tem um período fértil de vida, e eu ultrapassei todos os meus limites. E aí, então, eu fui me cuidar, né? Entrei num processo depressivo, como todo mundo, porque toda trajetória você precisa fazer uma grande imersão. E eu tive uma crise de pânico devido a esse excesso de trabalho, esse excesso de cobrança, toda essa função. E passei um ano num processo depressivo bem delicado, assim, delicado, sensível, e eu tive que começar a entender quem era a Cláudia, né? Porque naquela época eu só trabalhava, eu não tinha muito essa coisa que vocês veem hoje de cabelão, de bocão, né, de sensualidade, de determinação, de segurança. Isso não existia, gente. Eu era uma pessoa extremamente tímida, muito comunicativa. Eu aprendi a ser muito comunicativa no call center, mas eu era muito indecisa, eu não sabia quem eu era. Eu tenho uma amiga, Dai, que ela vivia dizendo: ai, Cláudia, você é um verdadeiro ponto de interrogação. E realmente, eu era um verdadeiro ponto de interrogação, porque eu queria mudar o mundo, mas eu não sabia como. E aí, nesse processo de depressão, eu entendi que eu precisava mudar a mim mesma, antes de mais nada. Eu já fazia terapia há muito tempo já, e nesse meio tempo, para mim não enlouquecer, né, porque sabe como é que a crise de pânico ela é muito delicada. Tem muita gente que não se recupera, tem alguns que conseguem, eu consegui, e tem muitos que não saem de casa. Eu decidi sair, né. Claro que eu tive uma amiga maravilhosa, gente, nossa, eu devo assim muito a ela, que é a minha amiga Inês. Ela praticamente me pegou no colo e me levou para casa dela, enquanto eu tava nesse turbilhão de loucura, de a cabeça não parava e tal. E com as terapias, os medicamentos, eu comecei a estudar. Ai, que loucura. Enfermagem. Aí fui estudar enfermagem, fiquei praticamente, naquela época a gente estudava quase um ano, fazia todo o curso de enfermagem por um ano e meio entre o curso, toda a parte de estágio, e nessa função de estágio eu fui parar aonde, como todo louco chama louco, eu fui parar dentro de uma clínica psiquiátrica. E ali eu me deparei, eu já estava quase, não estava um ano ainda, mas praticamente isso. Eu me deparei que se não fossem os amigos, se não fossem as pessoas que estavam ao meu redor, eu era para estar ali, naquele lugar. Então, dali eu comecei a tomar algumas atitudes. Eu tinha que rever minha vida, tinha que rever os valores que eu tinha que rever os amigos, porque do jeito que estava, eu não tinha os meus amigos, eu não tinha a minha trajetória, eu não tinha a minha história. Eu era uma pessoa tão carente, afetivamente falando, que eu me sujeitava aos amigos dos meus amigos, entendeu? Então, assim, eu não tinha força para construir. Aos poucos, dentro de toda essa função da terapia, fiz bastante terapia com regressão. O motivo, né, na real, de eu ter entrado na depressão foi porque eu cheguei um momento na minha vida em que eu realmente perdi o controle, né? Eu cheguei aos 30 anos na época, eu já tinha minha casa própria, eu tinha um trabalho que não era o que eu era apaixonada, mas eu me sustentava, porque quando eu saí de Brasília, o meu foco era aos 30 anos, eu queria minha casa própria, eu queria entrar na faculdade e queria me sustentar profissionalmente sem depender de ninguém, de nenhum homem, de nada. E isso aconteceu, né?
E aí, o que aconteceu com o ser humano quando isso aconteceu? Eu pirei. Porque eu só tinha programado a minha vida até os 30. Eu não tinha programado a minha vida depois dos 30. Se preparem. Eu falei que a gente ia chorar. Foi todo um processo de reconstrução, porque eu tinha saído de um relacionamento falido, eu estava emocionalmente fragilizada, eu não tinha amigos, desse relacionamento eu acabei me isolando de muitas pessoas. É como se depois de tudo você tivesse que reaprender a caminhar de novo, você tivesse que aprender a andar de novo, a falar de novo, e foi todo esse processo. Depois de um ano, eu decidi. Aí eu perguntei pro meu psicólogo, tá, me diz uma coisa, ter crise de pânico, você fica sempre doente? Ou você tem como se curar? Porque naquela época, foi bem numa época, acho que a Simone também tinha entrado em crise de pânico, e aí disse que não tinha cura e não sei o que, eu fiquei apavorada, porque eu não queria aquela vida pra mim. Eu não queria ficar tomando remédio a vida toda. E aí o meu psicólogo disse, sim, Cláudia, tem cura. A partir do momento que você sabe que desencadeou, você tem duas opções. Ou você tem a opção de continuar, ou você tem a opção de fazer diferente. E eu tomei aquela decisão. Eu decidi pra mim que a minha vida ia ser diferente dali pra frente. Eu ia ser mais feliz, eu ia ter os meus amigos próprios, eu ia ter mais amor por mim mesma. Santas terapias, exatamente. Cristiana também foi uma pessoa muito importante nessa história toda. Eu ia ter mais amor por mim mesma, porque eu era muito carente emocionalmente, e eu consegui começar uma construção, né? Aí parei de tomar os medicamentos, saí definitivamente da área de call center, entendi que o que desencadeava aquela sensação de perder o controle, de ficar abobada, apoplética, era por aquele trabalho, então eu não ia mais voltar para call center. Como eu tinha recém terminado um curso técnico, eu imaginei que eu poderia ser técnica de enfermagem. Então eu fui para todos os hospitais que Porto Alegre tem. Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Pasmem. Desculpa, eu me emocionei. Não consegui ser técnica de enfermagem, gente. Não consegui. Eu não conseguia passar em nenhuma prova. Vocês acreditam? Acreditam? Nenhuma. As minhas notas eram de 3 para baixo. Eu nunca fui uma aluna excelente, mas eu sempre fui muito esforçada. Só que as contas estavam batendo na porta, a casa precisava ser paga, e o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa comercial, porque, querendo ou não, a minha profissão era telefonista, era atendente, eu era excelente em atendimento. Acho que é por isso a voz, né? Que todo mundo é apaixonado. E eu fui trabalhar no setor comercial quando a internet estava recém começando. Aí, nesse meio tempo, eles estavam em processo de transição e iriam virar um call center. E eu sempre avisei, sempre deixei bem claro que a partir do momento que a empresa virasse um call center, só um pouquinho, eu ia sair fora, porque eu não tinha estrutura emocional. E a empresa virou call center. E aí? Primeiro atendimento, que o cliente berrou no meu ouvido, gente, parecia que tinha vindo tudo, toda aquela luta, toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela impotência, toda aquela carência emocional tinha vindo. Eu simplesmente desliguei o telefone, desci no RH e disse, eu estou indo embora. Na época, eu já estava com um namorado, que hoje é o meu atual marido, e já faz exatamente 11 anos. Ele estava na faculdade. Não tanto, foi pra fora. Ainda não, tem muito ainda pra chorar. Ele já estava em processo para ser engenheiro, e aí eu disse para ele, e aí uma amiga minha, que hoje já faleceu, ela disse, Cláudia, por que você não entra no ramo da beleza? Você gosta tanto, você é tão comunicativa, acho que você ia dar super bem. E foi o que eu fui fazer. Aí eu fiz um curso de manicure e comecei a trabalhar na beleza. Fazia bicos, por enquanto, como manicure. Sempre fui meio metida para cabelo, mas ela não tá aqui hoje, mas hoje eu vou falar dela. Fazia uma escova aqui, uma coisa ali. E aí, eu fui falar pro meu esposo. Na época, eu ganhava muito bem, por sinal. Ganhava, acho que quase uns 3, 4 mil. Um bom salário, assistência médica, vale transporte. Mas eu não era feliz. E o meu cabelo era liso nessa época. Detalhe, esqueci de avisar. Ele já era liso. Porque nesse processo de separação, de me conhecer, eu acabei alisando o cabelo para tentar ser aceita dentro de algum lugar. Principalmente na enfermagem, nesse meio tempo. E nesse meio tempo eu já era lisa, tá? Então, lisa para tentar ser aceita dentro de uma sociedade que eu estava perdida emocionalmente, né? Então, fui à luta, né? E aí, comecei como manicure e falei pro meu namorado na época, amor, olha só, eu pedi demissão, tadinho, ele só ia comunicar. Eu pedi demissão e vou começar a trabalhar como manicure. Aí ele disse, como assim, Cláudia, como manicure? Sim, como manicure. Imagina, gente, para um futuro engenheiro,
manicure, para ele era complicado entender isso, né? Não que ele fosse uma pessoa metida, cheia de status, ele nunca foi, mas era complicado. Então, por que não técnica de enfermagem, Cláudia? Sim, porque eu não consegui passar em nenhuma prova até hoje. Eu tinha feito todas e não conseguia passar nenhuma delas. Tudo bem, né? Eu estou aqui para te acompanhar. Assim, ou eu faço isso, ou eu volto para o call center e aí é do call center para uma clínica de internação. Isso eu não quero mais. E aí ele não teve muita opção, né? Imagina, ser internado numa clínica para quem está recém começando o namoro, não ia ser legal, né? Entre manicure e louca, a gente prefere uma manicure. Adentrei no mundo da manicure e da beleza. Um mani pouco. Olha, a gente não era muito boa não, mas eu sempre fui muito esforçada, então eu comecei a bombar, né, como manicure. Entrei num salão chiquérrimo em Porto Alegre, o cara era o supra-suma dos nomes. Ele era Marcelo Formiga, quem é do Sul provavelmente vai conhecer esse nome, e ele era o the best na parte de alisamento. Bem na época que entrou os alisamento japonês, alguma coisa assim. Entrei lá como manicure, eu pretinha, cabelo liso. Não, minto. Nesse meio tempo, eu sempre ia lá fazer atendimento com eles. Melhor manicure que eu já tive. Ai, obrigada, amiga. É verdade, né, Fala? Nesse meio tempo, esse salão que eu ia, que eu comecei como manicure, eu era cliente. Detalhe, eu era cliente. Eu alisava todo mês. A cada 4 meses eu ia lá, bonitinha, com aquele meu salário bem humilde, fazer o alisamento. E aí, como eu entrei no mundo da beleza, e a manicure e a cabeleireira era show de bola, eu disse, ai, amiga, eu tô precisando trabalhar. Será que tu tem uma vaga aí pra manicure? Ela, ai, Cláudia, consegui, tá? Resumindo, fui trabalhar lá. Só que um pouquinho antes de trabalhar, como eu estava nesse processo de autoconhecimento, eu fui cortar o meu cabelo com ela. Na realidade, eu não queria cortar. Eu cheguei nela, imagina, eu estava no merdão financeiro, né? Recém começando como manicure. Não era rápida, não era eficiente na época, então eu não ganhava bem, porque, né, e me virava que nem louca e tal. Fui lá nela e disse, ai, Josi, olha só, eu não tenho dinheiro e eu queria muito que o meu cabelo fosse enrolado, que é o que a maioria pede. Eu queria que ele fosse aqueles cabelos, sabe, cacheado, bonito. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, Cláudia, não. A partir do momento que esse cabelo aí tá liso, ele perdeu, ele morreu. A gente tem 2 opções, ou a gente continua alisando ou a gente corta tudo. E eu fui, gente, e cortei o cabelo. Com 4 meses para fazer a próxima raiz, quem é lisa vai entender que a gente leva 4 em 4 meses para fazer. Então, no primeiro mês a gente fica com aquela raiz linda, maravilhosa, com aquele cabelo solto, brilhoso, cheio de camadas, que eu adorava camadas. E aí, no segundo mês em diante, aquele cabelo fica amarrado o tempo todo, porque aquela raiz fica horrorosa, aí até você lavar, secar o cabelo, porque não tinha dinheiro para ir no salão, então tinha que deixar secar natural. Quando ele ficava seco, é que eu pegava e passava a chapinha. Então, e aí lavava uma vez no mês, na semana, né? Não, pelo amor de Deus, na semana, pra ter tempo de pegar, lavar, esperar secar naturalmente, depois chapar pra ele ficar liso de novo. E aí não podia suar, né? Não podia fazer nada, como um bom alisamento. Você não pode respirar, que senão a raiz infla. E eu tava cansada, eu tava pesando naquela época 83 quilos, os braços eram um espetáculo. Agora eles estão finos praticamente, não tá, mas é mentira. E eu já era um pouquinho mais feliz, assim, eu já sorria melhor, eu já era, né, mais leve, porque eu estava aprendendo a me curtir como ser humano. Eu estava aprendendo a me amar. Então, antes desse namorado chegar, eu já saía sozinha, eu já fazia corrida na Redenção, quem é da Redenção aqui conhece, no parque. Então, eu já cuidava mais de mim. Eu gostava mais de mim. E eu já sorria mais, eu já não tinha os olhos tão tristes. Mas sabe quando alguma coisa te incomoda? E eu estava em processo de incomodação. Então, eu cheguei lá na minha cabeleireira, né, pasmem, pedi para ser cacheada, ela, não. E não foi uma decisão tomada na hora. Então, eu cheguei para ela e falei assim, eu quero então que você corte. E ela, como assim, Cláudia? Não corta, tá tão bonito. Não quero mais. O meu cabelo parece um cabelo de boneca, meu cabelo não tem vida, meu cabelo não tem balanço, eu fico escrava disso aqui. Eu quero. E eu cortei, gente. Eu criei coragem e cortei. E nesse meu tempo já estava trabalhando como manicure, tá? Aí ela falou assim, ai, Cláudia, olha só, vamos fazer o seguinte pra te não estranhar. Como vai ficar indo umas pontinhas meia lisa, porque quando a gente corta o Big Shop, se você cortar tudo, você fica com o cabelo muito curtinho. Então ela deixou, eu tava com 4 meses, que era mais ou menos isso aqui, aí ela deixou mais um tentinho assim e fez progressiva, para os cachos abrirem, né? Você tá, não entendia nada, né? Ela que dizia, ela que, né? E fiz, gente. E aí ela falou assim, tá, amiga, e aí, tu gostou? Eu falei assim, cara, não sei, eu vou pra casa. Era um sábado lindo, ensolarado. E eu disse, eu vou pra casa,
E amanhã eu te pago. Mentira, foi na sexta-feira. E no sábado, e sabe quando você olha pro espelho e fica procurando e você não se acha? Aí eu, tomar uma cerveja pra ver se eu dou uma relaxada e entender todo esse processo. E liguei pro meu namorado na época e falei assim, amor, olha só pra te avisar que eu tô bem micoca. Ele me chamava de micoca, que é quando a gente fica com o cabelo curtinho. E só pra ti, quando me ver, tu não estranhar, tá? Mas eu não achei nem feio, mas também não achava bonito. Sabe quando você olha e você não acha? E aí tomei uma cerveja, morava sozinha nessa época, eu tomei uma cerveja e tal. E me olhei no espelho e disse, quem tu é? Quem? Mas, fui dormir. No sábado de manhã, eu sabia que eu ia esquecer. Eu acordei e fui no banheiro e me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu não acreditei na pessoa que eu tava vendo. Eu andava assim, corcunda, de barriga toda. Eu era ridícula. E não é pejorativo, realmente não tinha. Gente, eu fiz isso. A minha coluna foi toda pra trás. O meu pescoço levantou e eu disse, nossa, quem é você? E dei um sorriso. Eu lembro como se fosse hoje. Isso foi em 2009. E a sensação é exatamente como se fosse hoje. Ali nasceu a Cláudia Francisca de novo. Ali eu comecei a entrar, que é o que a gente passa dentro da transição, num processo de autoconhecimento. A diferença é que eu radicalizei. Eu cortei e passei o processo. Hoje em dia, a maioria, o que ela faz? Como ela é apegada ao comprimento, ela passa o processo com os dois cabelos, o cabelo com química e o cabelo natural que vai crescendo. Eu não tinha estrutura para passar por isso, então eu cortei. Mas independente de você ter o comprimento ou não, o processo de construir essa nova imagem, ela vai levar o mesmo tempo, entendeu? Vou tirar isso aqui pra mim. Ela leva exatamente o mesmo tempo. E eu comecei a construir essa nova mulher. Eu comecei a me sentir segura. Eu comecei a entender que eu não era uma mulher burra só porque eu não tinha conseguido passar na parte da enfermagem. Eu comecei a entender as minhas limitações e nem por isso eu me respeitar como ser humano. E aí a família do meu marido começou a ver ela e disse, nossa, Cláudia, eu sorri de novo. Sabe esse sorriso hoje que eu tenho? Eu não tinha naquela época. Obrigada, amiga. Eu não tinha. E eu comecei a sorrir pra vida, comecei a sorrir pra mim. E foi, gente, assim, a transição, ela foi longa. Na maioria das vezes ela é bem longa, porque ela é uma construção de dentro pra fora. E o cabelo, ele é somente uma imagem que as pessoas vão vendo. Porque até tudo isso se juntar numa coisa só, ser uno, isso leva tempo e vai de pessoa para pessoa ao ponto dela estar preparada para isso. Mas tem que ser forte. E durante esse tempo, eu tive o cabelo com química, eu ainda passava que eram as progressivas, porque eu ainda tinha dificuldade com o meu volume, com a Elise. Eu tinha muitas dificuldades em entender o volume, né? O volume era uma coisa, e o cabelo, ele crescia para cima, então ele fazia tudo isso para depois cair. E isso para mim ainda era complicado, então eu fazia ainda progressiva, eu continuava escrava, porque eu fazia progressiva de 3 em 3 meses, quando a raiz crescia, eu continuava fazendo escova, porque era uma necessidade de me ver lisa ainda, só que eu percebi que toda vez que eu fazia escova eu ficava travada, sabe? Eu ficava séria, era como se eu voltasse a ser aquela criatura. E quando eu ficava com o natural, eu era leve. E aí aos poucos eu fui me incomodando com a escova, porque assim, além de escovar, eu não podia, para variar, não podia brincar, não podia pegar chuva, não podia pegar nada, porque o cabelo inflava então eu ficava escovada, amarrava o cabelo, chegava em casa, mostrava pro meu namorado, e depois no dia seguinte eu tinha que ou fazer chapinha de novo, ou molhar. Ok. E eu comecei de novo a me incomodar. Em 2013, 13 para 14, eu entrei num segundo processo de autoconhecimento, totalmente emocional. Num segundo processo de autoconhecimento porque daí eu já trabalhava como cabeleireira, eu fiquei 1 ano como manicure, e aí eu vi que como manicure, eu fui numa amiga que ela precisava de uma manicure no salão, que ela era esteticista, e aí ela disse aí eu fui lá conversar com a dona do salão, a dona do salão olhou pra minha cara e disse assim,
Não, manicure não. Não tem cara de manicure, tem cara de cabeleireira. E todo mundo perguntava se eu era cabeleireira. Nos salões que eu trabalhava. E aí, eu como auxiliar de um cabeleireiro na época e como manicure, para dar conta do, né? Porque até a gente se estruturar leva tempo. Não é um glamour como todo mundo acha. Vende-se como glamour, mas não é. Eu fui olhar o que ele ganhava, porque quem trabalhava era eu, né? Quem puxava cabelo era eu, quem fazia aquele cheiro da progressiva inalando no meu nariz era eu, quem fazia o trabalho grosso era eu e ele lá, né? Bem belo, bem lindo, ia lá, fazia as finalizações. Olha como tu tá glamurosa, bicha. Eu olhava aquilo e ficava muito indignada, mas ele estava me ensinando. Porque eu sempre fui muito inquieta. E aí eu falei assim, ai, tu acha mesmo que eu sirvo pra ser cabeleireira? Ela, claro, tu não nasceu pra ser manicure. O que tu tá fazendo com manicure? Faz o seguinte, faz o curso, quando tiver o curso, tu vem aqui conversar comigo. E aí eu voltei pro salão e fui ver quanto é que ele ganhava, né? Ai, gurias, não deu outra, né? Amor. Você cabeleireira. Ele, oi? Mas tu tá tão bem, Cláudia. Não, amor, vou ser cabeleireira. Não quero mais ser manicure. E fui, né? Fui fazer o curso. Fazer o curso, conhecer, entender o processo e fazer a transição profissional de novo, né? Porque não basta ser a transição no cabelo, tem que ser a transição profissional. E fui. Foi bem desafiador, tive que me virar a mil. Minha irmã me ajudou a comprar material e tudo. E eu ali estudando e trabalhando. Muitas clientes, que tem uma cliente que eu atendo até hoje como manicure. Ela me acompanha até hoje e hoje eu atendo ela com cabelo e como manicure. E fui fazendo o processo. E fui ser uma cabeleireira comum como todas as outras, né? Atender, fazer mechas, atender cabelo e tal. E de repente começou um público a me procurar, que era justamente um público de cabelo cacheado, ondulado e crespo, porque eles gostavam do estilo do meu cabelo. E eu fui atendendo conforme eu fui atendida a minha vida toda, né? Então, tudo que eu passei como cliente, eu fui repassando como profissional com um diferencial. Eu acolhia, porque quase não existe acolhimento para esse tipo de público. Hoje em dia até melhorou bastante, mas naquela época não existia. Então, eu acolhia. Eu sempre falava a verdade cruel, né? Porque nunca me pouparam, porque que eu ia poupar alguém, né? Não tem como, a gente só dá o que a gente recebe, a gente melhora. Que foi o acolhimento, mas sempre falando a verdade, até porque quando você passa pela transição, você precisa ouvir a verdade, caso contrário, você vai continuar se enganando. E não é isso que você quer quando você está decidido a passar por isso. Então eu fazia o acolhimento. E aí começou ano e entrava ano e aquele público vinha outra e eu nunca divulgava. As pessoas vinham por mim através de indicações de outras pessoas. E eu achava aquilo muito... Oi, Claudineia, boa noite. Eu achava aquilo bacana, assim. E aí chegou um momento, acho que foi quando tu me conheceu, Fernanda. A gente fez um curso de maquiagem, porque na época eu queria ser maquiadora. Eu achava que ser maquiadora, ela te trazia brilho, ela te trazia glamour. Eu não gostava muito de maquiagem, eu gosto ainda de maquiar as pessoas, não gosto de maquiagem em mim. E aí eu fui fazendo os cursos de maquiagem, fui tentando me especializar, e as clientes vindo. E eu me especializei numa boa escova, né? Me especializei em baixar uma raiz como ninguém. Nossa Senhora, olha... orgulho. E fui me conhecendo, até que eu entrei no mundo da Mary Kay na época, porque eu queria feminilidade, né? Eu já tinha a marotice, eu já tinha comunicação, mas a Mary Kay, ela me trouxe feminilidade, ela me trouxe olhar para mim de uma forma mais feminina. E aí foi onde eu me apaixonei pela maquiagem, mas não rolou. Porque as pessoas realmente me queriam como cabeleireira. E eu fui indo, né? Fui indo nesse processo e quem é a Cláudia, até que chegou em esse meu atual... A gente já estava namorando a full, e no início do relacionamento ele me disse que queria um filho, queria uma família, e eu, não, família não, bem capaz, não, eu vou viver sozinha, não, vou nascer para ser mãe. Ele me disse, não, olha só, a gente pensa, analisa, mas eu quero um filho. Então, se você tiver interesse, a gente mantém junto, se não tiver, eu vou entender perfeitamente, né, vem na minha cara, eu, não, então peraí, me dá um tempo, deixa eu pensar. E aí fui a Brasília conhecer a filha da minha irmã, que hoje as duas já faleceram, e eu vesti um vestido na época, e na época meu marido sempre pedia para me vestir vestido, para, né, ser sensual, e eu tava aí nesse processo de descobrir quem era essa bicha de sensual, né? Eita. A mulher morava sozinha, independente, saiu de Brasília com 17 anos, tinha que se virar, não dava para ser sensual. Mas, né, o que a gente não faz? Fui tentar procurar a sensualidade dessa pessoa. E aí vesti um vestido que a minha sobrinha olhou para mim assim, tia Cláudia, eu te amo. Eu olhei pra ela. Como assim tu me ama, criatura? Tu nem me conhece. Olha a delicadeza do ser humano.
Não, tia Cláudia, minha mãe sempre falou de ti. Eu te amo assim mesmo. E aquilo me tocou. Eu voltei de Brasília e cheguei pro meu marido e disse, vamos ter um filho. A Sara, ela me ensinou a sensibilidade das crianças. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Olha quanto processo. A gente passa a vida toda. Eu vou dizer que o processo para nós, vou dizer mulheres negras, tá? Mas eu acredito, vou me relacionar a mulheres negras porque eu sou uma mulher negra. Então, mas a partir do momento que você passa por transição, independente da sua cor, da sua etnia, você tá passando por um processo de querer se conhecer. De primeiro você se encaixar dentro de uma sociedade, depois você se conhecer de verdade e saber o seu alto valor. E foi isso que aconteceu durante todo esse tempo. E aí, nesse processo de termos um filho, eu tive que passar pela segunda transição. Porque a progressiva, eu fiz um curso de não foi o terapia capilar que eu conheço hoje, mas foi algo parecido com isso. Totalmente. Não dá. Nem um pouco dá para minimizar a dor do ser humano. Por isso que o acolhimento nesse tipo de serviço, ele precisa ser a base de tudo. Porque sem acolhimento você não tem como entender a dor de quem está passando. Só quem passou é que sabe acolher a outra dor. Então, quando você vem falar sobre transição, eu, Cláudia, acho que você tem que ter muita delicadeza para falar sobre esse assunto. Porque não adianta chegar para uma pessoa e dizer, vamos cortar esse cabelo que tá horrível. Essas pontas aí, aqui. Não é assim. Você tem que construir todo o porquê que o cortar o cabelo para ela dói tanto, o porquê que aquele cabelo foi liso por tantos anos. Gente, eu passei só 4 anos lisa, mas eu atendo pessoas que passaram 20, 28, 30 anos lisa. Tem gente que alisa cabelo desde os 5. Eu tenho uma cliente que alisa cabelo desde os 5. Aí como é que... Não é assim desconstruir aquilo para construir uma nova mulher. Não, isso leva anos. E você só vai poder ajudar essa mulher quando você sabe isso que você sente. E aí ele disse que queria um filho. Eu tinha feito um curso de terapia capilar. Não era bem o curso que eu fiz hoje como formada, como terapeuta, mas para conhecer a estrutura do fio, os produtos, as ações de cada produto, o que era aquele produto, se ele realmente cumpria com aquele, né? E nesse processo, nesse curso, o nível de câncer ou o nível de aborto para as mulheres que fazem progressiva era muito alto. E eu, então, daquele curso em diante, eu decidi alargar totalmente. Obrigada. Eu decidi alargar 100% totalmente as químicas. E aí eu me deparei com um segundo monstro, o volume. O volume eu acho que foi muito mais assustador do que o corte. Porque o volume era toda a ancestralidade, né? Era toda a raiz, toda a base, né? Não era aquela neguinha de cabelo caído, não. Era aquele cabelo afro, aquele cabelo alto, aquele cabelo cacheadão, aquele cabelo que incomodava. Mas incomodava quem? Eu ou as pessoas? Porque as pessoas achavam lindo. E eu precisava largar, porque eu estava disposta a ter um filho. E ali foi o período que eu mais... Daí eu realmente cuidei 100% de mim, eu cuidei de mim por um todo. E entrei, né, porque a Cláudia Francisca é profundidade ao extremo, como uma boa escorpiana, num curso de... Não, isso foi depois, tá? Mas eu entrei nesse curso. E aí comecei a questionar quem era a Cláudia, né? Porque a Cláudia tratava clientes cacheados, a Cláudia ajudava as clientes a passar pelo processo de transição, mas a Cláudia odiava volume. Quanta hipocrisia. E eu comecei a me incomodar com isso. E aí eu comecei a pensar como é que eu vou ter um filho, que ele vai ser negro, e como é que eu vou falar para ele sobre se aceitar, se eu não me aceitava? Nada contra para quem gosta de ser lisa. O que eu tô passando aqui é o que é a transição. Se você gosta de ser lisa, tá excelente. Pode me procurar que eu sei fazer uma escova como ninguém e tratar o seu cabelo assim, ó. A Juliana que eu diga. Mas como uma mulher que era referência para outras mulheres cacheadas, eu tinha todo o acolhimento, todo o entendimento, mas e assumir os cachos, né? E assumir o volume. Que tipo de informação você pode dar se você não está sendo completa? Então eu parei de fazer as progressivas e foi onde eu comecei a conhecer o meu cabelo verdadeiramente. A conhecer a estrutura, a conhecer o cacho de verdade que ele era, a entender produtos. E sim, gurias, hoje tudo que eu ensino
E tudo que eu vou ensinar, o método que eu criei daqui para frente é baseado em toda a minha vivência como ser humano. E aí eu ia dentro de cada cliente que eu atendia, eu pegava informações, porque não dá para conhecer tudo, né? Então, tipo, eu pegava um cabelo 4C, eu começava a entender aquele cabelo, mas sempre a base é o meu método, a minha forma de lidar. E aí eu ia conhecendo todas essas... E eu fui aprendendo. E aí minha cunhada também me trouxe muito... Porque a minha cunhada também começou a passar pela transição. E eu falei para ela que quando ela tomasse essa decisão, eu queria fazer parte desse momento. Então ela começou a estudar, foi dela que eu trouxe todo esse ensinamento, começou a estudar, me passava coisa. Eu fui começando a entender o que era o mundo de transição capilar online, fora do meu mundo, né? Que daí entra as nomenclaturas, que era o scab hair, que era o cronograma capilar, que são várias coisas que dão nome e que hoje eu conhecia tudo, só que no meu mundo. Só que a gente precisa se abrir. Então, conforme ela foi me passando, eu fui conhecendo blogueiras, eu fui conhecendo, fui entrando na internet para ver sobre produtos, fui entrando e continuava os meus atendimentos com as minhas clientes. E então, o cabelo começou a crescer, o filho nasceu, né? E aí eu cortei o cabelo, vai ter uma foto minha, depois eu conto pra vocês, que tem uma foto comigo e com ele, que eu cortei o cabelo, mas eu queria cortar muito curto, mas o colega não tinha coragem, e eu tinha muita dificuldade de encontrar profissionais para fazer o corte legal, então assim, ficava horroroso. Fiquei assim, um espetáculo. Imagina, grávida, recém, passando pelo puerpério, outro processo de conhecimento, de autoconhecimento, o cabelo assim, que era um horror. Aí eu olhei pra ele e falei assim, quer saber, olha só, eu tenho tanta coisa pra me preocupar, não vou me preocupar contigo. E fui deixando o volume acontecer. Então assim, eu me desprendi, acho que essa palavra é certa, me desprendi de uma necessidade que todo mundo sabe, acha importante. Sabe, ter que conhecer os vulcões aqui dentro, e os peitos, e o filho, e hoje eu chorava, no dia seguinte eu sorria. E aí com o meu filho, eu comecei a entrar num outro processo de autoconhecimento, que era... Quem é você de verdade, né? Que valores você vai dar para o seu filho? E entrei, então, numa jornada feminina, sagrado feminino. E ali, gurias, foi... Olha, se vocês acharam dolorido antes, ali foi pior. Sempre pode piorar. Entrei no sagrado feminino. Entrei porque eu tava, como profissional, eu tava infeliz como cabeleireira, porque eu não via retorno financeiro. Eu trabalhava muito, eu estudava muito, eu me informava muito, mas eu não sentia valorizada. Eu atendia minhas clientes, eu conseguia recuperar cabelos, eu conseguia deixar aquelas mulheres cacheadas e lindas, e aí elas sumiam, desapareciam, quando voltava com o cabelo destruído. E aí eu ficava puta da cara, mas sempre muito profissional. Algumas até já falei. Mas eu não me sentia realizada profissionalmente, eu tava me sentindo triste. E conversei com Deus, né, porque a gente tem que conversar com o cara lá de cima, pela segunda vez, e disse pra ele que eu ia dar um prazo, pra ele e pra mim, de 5 anos. 5 anos era o tempo que eu ia dar um prazo pra me melhorar profissionalmente, né, pra mim ter sentido, porque por mais que eu tentasse sair de dentro da área de como cabeleireira, eu não consegui ser técnica de enfermagem, eu virei cabeleireira. Aí eu fiz logística, também não consegui ir pro mercado de logística. Aí fiz maquiagem, também não consegui ser maquiadora. Eu só ficava como cabeleireira. E aí as pessoas me procuravam, eu atendia, eu fazia e as pessoas sumiam. Porra, essa? Por que isso? E aí meu marido dizendo pra mim, quando é que você vai conseguir se sustentar da sua área? E ao mesmo tempo que eu era feliz com o que eu fazia, que eu me sentia realizada pelos resultados que eu dava, eu era infeliz porque eu não via retorno financeiro. E não adianta, né, gurias? Ninguém vive de amor. O amor vai embora quando o dinheiro vai na outra porta. Então eu procurei esse curso, achando que eu ia conseguir encontrar a solução, né, a solução da minha vida. E ali eu entendi que estava em mim, não eram os outros. Eu ainda não conseguia me valorizar. Eu já me aceitava uma mulher, eu já me aceitava uma cacheada com volume, eu já me aceitava, eu já entendia, já conseguia me amar, mas eu não me sentia merecedora. E aí eu adentrei num outro processo mais profundo de transição capilar, que foi conhecer as minhas raízes. Quem é Cláudia Francisca? Isso latejou na minha cabeça durante muito tempo. E aí nesse curso de Sagrado Feminino eu fui entender a minha essência, família, amor próprio, autorresponsabilidade, porque ninguém pegou na minha orelha, deixa eu só passar aqui,
ninguém, nem o meu psicólogo dizia, a sua mãe não pegou um revólver e colocou na sua cabeça e disse que você tinha que ir embora. Fui eu que decidi ir embora. Então, eu culpava muito o mundo, eu culpava muito a minha mãe, eu culpava todo mundo. Eu só não me culpava. E aí, eu vou falar uma coisa que a Dani ficou pasma, mas eu acho importante vocês conhecerem, porque isso tudo é uma transição. Nesse curso, assim, não tem muito como falar dele, porque ele é muito profundo. Se vocês quiserem, eu posso um outro dia falar só sobre ele. Então, eu vou trazer só alguns relatos, e um dos relatos é que eu estava começando a levar para o mundo todo esse conhecimento. E eu cheguei um dia nessa mentora, Elisângela Correia, e disse para ela, eu não consigo levar para o mundo, porque toda vez que eu olho para a câmera, eu travo, eu não sei o que falar. E ela diz assim, como assim, Cláudia, você não sabe? Não sei. Aí eu não sei como surgiu um exercício que ela disse, Cláudia, olha para sua mão e olha para Cláudia branca e para Cláudia negra e vê quem tu vê. E eu achava que estava olhando para Cláudia negra, né? E ela disse, interessante, você só olha para a mão com a Cláudia branca? Eu, como assim? Ela, Cláudia, você é uma mulher negra. E você não assume isso. Você não entende isso, você distorce essa imagem. Como assim? Sim, como é que você quer falar sobre cabelo para mulher branca se o seu cabelo é afro? Se o seu cabelo tem volume? Se o seu cabelo é cacheado? Como é que você vai comunicar uma coisa para um público que você não conhece? Não tem como. Você só vai conseguir falar e levar para o mundo o seu conhecimento quando você se aceitar. Você se entender de verdade. É dor, é muita dor. Mas a gente só se cura. A gente só vai ajudar os outros quando a gente se curar. E eu me descobri, gente, por incrível que pareça, aos 41, eu acho, aos 42, uma mulher negra. Olha que absurdo, né? Você é uma mulher negra, você tem tachos, você tem volume e você não se conhece. E realmente eu não me identificava como mulher negra, por isso que eu falo que eu passei muito preconceito, eu passei muito racismo e eu criei uma capa, sabe? Eu criei uma capa em mim, eu inconsciente me via como uma mulher branca. É muito interessante isso, gente, porque dentro desses exercícios a gente fez um exercício de se olhar no espelho, apagar as luzes, se olhar no espelho e começar a dançar na frente do espelho para despertar, né? Sou feminino. E nesse espelho, nesse dançar, eu comecei a ver uma pessoa de cabelão, tipo isso que vocês estão vendo hoje. Tinha bundão, porque a mulher negra ela é voluptuosa, ela é grande, ela é peituda, ela é tudo uda. Eu olhei, meu Deus, quem é essa criatura? E continuei o exercício, afinal de contas eu sou uma aluna dedicada. Continuei, né? Mesmo estranhando. Eu olhei essa criatura, eu disse, quem é essa criatura? E eu olhei nos olhos dela e eu disse, meu Deus, como assim? Era como se eu recebesse um convite dizendo, bem-vinda. E aí, nesse exercício, eu estranhei. E quando eu fui falar com ela, eu voltei. E ela me trouxe essa coisa que eu não era uma mulher branca e sim uma mulher negra. Eu falei, esse exercício é exatamente, Cláudia. Quando você se encontrar e aceitar essa mulher, você vai conseguir levar ela para o mundo. E aí eu entrei nesse processo. E aí eu fui aceitando ela. Eu fiquei sem voz por aproximadamente uns 20 dias, porque para mim foi muito difícil entender essa mulher, aceitar essa mulher. Eu tinha muita vontade, porque eu achava ela atrevida, eu gostava, sabe, daquilo que ela era, mas eu tinha medo. Medo. Eu tinha muito medo de aceitar essa mulher. Mas eu precisava entender ela. Porque como é que eu ia passar pro meu... Então tá, combinado. Como é que eu ia passar pro meu filho falar sobre cachos, sobre cabelo crespo, sobre transição capilar, sobre autoaceitação, sobre acolhimento, sobre amor próprio, se eu não aceitava essa mulher? Tem até um texto no meu feed, que foi quando eu finalmente eu degustei até ela chegar, e aí eu tenho uma foto que é uma branca e uma preta, e tem todo um texto, que foi aonde eu realmente comecei a me aceitar. Foi bem dolorido. E depois desse dia, eu levei mais ou menos uns 20 dias que eu comecei a entender e me aceitar, aí eu comecei a entender que as coisas vinham, mas elas não fixavam na minha vida porque eu não me sentia merecedora. E aí quando eu me acolhi, me recebi de volta, me aceitei,
tanto como criança, como mulher adulta, eu comecei a melhorar. Meu trabalho começou a fluir, eu comecei a escrever, né? Veio a Cláudia, escritora, assim, comecei a escrever muita coisa, tanto que a Patrícia Carneiro, ela que começou a dar identidade visual para a nova Cláudia, ela disse, você mistura muito, você mistura o seu pessoal, você mistura o seu profissional, você não sabe quem é você, e realmente eu passei, se vocês olharem no meu feed, eu passei por um processo de quem sou eu, e foi bem dolorido, assim, mas quando eu entendi isso, as coisas se encaixaram, o meu cabelo se encaixou, meu cabelo ficou lindo, meu cabelo começou sei lá, a moldura. Sabe quando a moldura fica completa? O que você vê com o que você tem? E é assim, ó, tipo, hoje eu não lavei, hoje ele tá assim, e tá bonito igual, entendeu? Hoje eu me acho bonita, eu me aceito, o meu corpo tomou forma como uma mulher negra que sou. E eu finalmente consegui entender e aceitar todo esse processo, todo essa transição propriamente dita. Foi lento, levou-se praticamente 11 anos de lá para cá. E aí agora, ano passado, eu queria levar isso para o mundo e não sabia como. Não tinha ideia, sabe? Tudo gritava, berrava, eu sempre estudando sobre comunicação, sobre marketing, mas eu não sabia como levar isso para o mundo. E aí então conheci a Carol Barros, que foi a minha segunda, algumas das minhas mentoras nesse meio do caminho, que me ajudou através de muito puxão de orelha, né, Carol? Através de muita insistência em eu colocar esse ser humano para fora, porque não é só se aceitar negra. Exatamente, é que nem a Fernanda diz, o que eu ofereço hoje é passar pelo processo emocional. Não tem como desvincular esse processo dos clientes. Exatamente. É bem isso, amiga. O meu atendimento não é... Eu digo, eu não sou a cabeleireira, eu sou uma profissional diferenciada porque eu entendo isso. Eu passei e passo todos os dias e cada cliente que senta na minha cadeira é como se eu sofresse igual. É como se eu sentisse que ela está sentindo igual. Mas a diferença é que eu não vou permitir com que ela sinta pena dela, com que ela se menospreze, com que ela... Não, eu vou ensinar. Gente, é muito legal, porque assim, é tudo muito lento. Quando você vê, você começa a curtir o seu cabelo, você começa a se gostar, porque é exatamente tudo que eu passei. É bem lento, e é quando você... É que nem as pessoas, mas tem tempo para passar a transição? Tudo depende de você. Olha, eu, 11 anos, e só de uns 2, 3 anos para cá foi que realmente eu me empoderei desse ser humano que eu sou. E aí, através da Carol Barros, eu comecei a trabalhar a minha dicção, o meu comportamento, a luz, a câmera e tudo, a comunicação e levar isso para o mundo. Eu revivo todos os dias isso dentro de mim, exatamente. E cada vez que eu revivo, eu curo a mim e todos os meus ancestrais que estão atrás de mim que não tiveram essa voz, porque é isso que eu faço hoje. Hoje eu dou voz para uma coisa que a grande maioria ainda não dá, e não dá não é nem porque não sabe, porque não quer, porque realmente não sabe, porque botar a cara a tapa e ensinar e fazer, e se aceitar e se fazer presente é muito desafiador, você tem que querer muito fazer isso. E eu te confesso que eu sempre quis, e hoje com as redes sociais eu consegui ganhar voz, consegui passar isso. Claro, eu ainda estou em processo de lapidação para essa parte de marketing, de levar, mas eu tô pronta. Agora é só questão de técnica, entendeu? E a técnica, isso se ajeita. Então, gente, foi um processo, assim, doloroso. Se eu disser pra você que foi fácil, eu vou estar totalmente mentindo, mas se eu disser pra você que é possível, isso é fato. E hoje, toda vez que eu pergunto para minhas clientes qual é a sensação que elas têm, se eu pergunto para minhas clientes todo o processo que elas têm, a palavra que elas me definem é liberdade. E é verdade, porque a gente quer sempre sair das amarras, sabe? A gente quer... Não sei se eu vou falar o que eu vou falar aqui é coerente ou não, mas eu vou falar porque preciso da voz, entendeu? A gente quer sair de dentro da senzala, mas não adianta a gente sair de dentro da senzala e a senzala continuar dentro da gente. A gente tem que se libertar. E a liberdade, ela só vem quando eu me aceito. Autoaceitação, autorresponsabilidade, autoamor, superar carências afetivas. Se eu tivesse que definir hoje o que é transição capilar, ela vai muito além do que o Instagram mostra
as redes sociais mostram. Ela vai num processo profundo de saber quem é você e o quão você está preparada para isso. E tá tudo bem recair. Então, pessoas maravilhosas, olha aí, deu tempo. Essa é a minha trajetória como cabeleireira e como terapeuta capilar, porque a terapia capilar ela simplesmente veio só para juntar, agregar esse acolhimento, sabe? Esse cuidado. E a transição capilar. Então hoje a Cláudia Francisca ela é o que ela é através de muito processo profundo de autoconhecimento e através dessas mulheres que eu atendo todos os dias e dessas outras 1000 mulheres que eu vou atender daqui para frente, porque eu me curo, elas se curam e nós nos curamos. Espero que vocês tenham gostado. Não lembrar disso hoje eu não lembro mais com dor, não dói, mas vai ficar ali, entendeu? E eu preciso que continue, porque enquanto continuar ali é uma forma que eu posso entender as pessoas que chegam a mim e poder de alguma maneira acolher. Eu espero que vocês se sintam acolhida com toda essa história. Eu simplesmente me despi falando sobre mim, sobre a minha profissão e para que vocês entendam essa trajetória realmente daqui para frente. Eu vim para ficar e a minha ideia é poder ajudar muitas mulheres que, assim como eu, tiveram ajuda ou tem muitas que não têm acesso a essa ajuda e é isso que eu quero levar para elas, essa ajuda aqui através desse aparelhinho aqui. E aí o meu sonho, depois que isso tudo acontecer, vai ser a gente fazer um evento enorme só de nega cacheada. Pode ser as brancas cacheadas também, não tem importância. Gente, tá terminando, acho que não vai precisar voltar, mas eu sou grata a todas vocês por terem participado desse momento tão único. Muito obrigada a todas e gratidão. Gratidão, gratidão.